Bom dia, meus irmãos. Estejam todos na paz do nosso Mestre Jesus. Hoje nós temos aqui para falar um pouco para vocês, trazer algumas meditações sobre hostilidades. É uma página do livro Leis Morais da Vida, de Joanas de Ângeles. Então agradecemos o convite da nossa irmã Ellen para podermos estar aqui com vocês. Sou Luiz Afonso e vamos fazer alguns comentários. Então, para começar a falar de hostilidades, nós vamos primeiramente ir ao nosso dicionário e falar sobre o que significa ser hostil. Então, aqui no nosso dicionário nós temos aqui: ser hostil é ser contrário. Ser contrário é que se opõe e costuma desaprovar. Então, uma pessoa hostil é aquela que não está de acordo com alguma coisa que ela acha errado para si, né? Então, diz também aqui que uma pessoa que costuma colecionar inimigos, porque age com rudeza, com grosseria, sem se preocupar se pode magoar os outros, né, as outras pessoas. Então, uma pessoa que está despreocupada em saber se está magoando, se não está magoando, então vai agindo com grosseria, vai agindo às vezes com leviandade, zombando das pessoas. Então, não tem essa preocupação. O que a gente observa muito nesse nosso planeta, nesse nosso noticiários aí, acontecimentos, né, de hostilidades. Ultimamente tem acontecido hostilidades nos estádios de futebol, onde o racismo está imperando, então xingamentos, cenas desagradáveis aí que estão levando até os irmãos ir à justiça buscar os direitos aí a que tem. Não só nos estádios, mas também entre o meio policial, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos várias vezes, continua acontecendo. Então, também irmãos que entram em guerras, querendo tomar o que não é dele, o que é do próximo. Outros irmãos aí usando muito da violência. Então, hostilidades, uma coisa que a gente pode dizer que é comum no nosso dia a dia, no nosso mundo, no nosso planeta. E Joana de Anjos, no seu texto aqui, ela traz, né, que sempre se defrontarás pelo caminho por onde avanças, né, com as hostilidades. Então, há quem hostilize as pessoas, hostilize o próximo, só por despeito, por inveja, por raiva, né, pelo prazer de inquietar as pessoas. Então, esses aqui ela chama que são aqueles que estão de mal consigo mesmo. Então, e eles estão a largos passos ao caminho da loucura. Então, irmãos assim que vivem por despreocupados, só invejando, não trabalham para adquirir o que deveriam possuir, mas invejam os outros e ficam hostilizando, né? Também tem aqueles que hostilizam os fracos, os caídos, né, nos poços da viciação, os enganados, né, os pervertidos. Então, eles estão aí, esses se dizendo mais fortes, hostilizando essas pessoas. Né? E não é pouco que a gente vê cenas, né, deploráveis, de pessoas hostilizando moradores de rua, xingando, jogando água, chotando, né, brigando com eles. Então também outros hostilizando, né, até aconteceu em Brasília de queimarem pessoas que estavam dormindo na parada de ônibus. Então, hostilidades aí são gratuitas. Então, pessoas também que estão aí desequilibradas. Também tem aqueles que hostilizam os idealistas, aqueles triunfadores, abnegados, servidores do bem, são também hostilizados, espicaçados, como ela diz aqui, por sentimentos inconfessáveis. Então, outros que têm inveja da posição que eles ocupam, então raiva porque chegaram àquela posição ali, não sabem como, mas querem hostilizar, né? Querem falar mal. Então, diz ela aqui: se trabalhas e não dispões de tempo para a ociosidade e a maledicência,
vão te hostilizar, né? Hostilizam-te de, de diversas maneiras, porque você não tem tempo para ficar ali à toa, né? Falando mal da vida dos outros, uma coisa assim. Então, alguém vai falar mal de você, né? Porque você está trabalhando, está fazendo alguma coisa de útil. Então, nós chamamos esses aí que são os demolidores, os atrasados morais. E também ela diz aqui o seguinte: se detens, se nós estamos aí na inutilidade, acobertado na modorra dourada, né, estão lá sem fazer nada, também vão aparecer adversários gratuitos para nos hostilizarem. Então, igualmente, pessoas doentias que só querem ter o prazer de inquietar. Então, falando aqui, Dona Joana de Anjos, faças ou deixes de fazer o bem, não te faltarão hostilidades. Então, muitas vezes, vem de fora, né, por fiscais gratuitos, pessoas que estão aí gratuitamente hostilizando, né, não tem o que fazer. Ou essa hostilidade também pode vir do próprio lar, surge no lar, no reduto familiar, entre pessoas afeiçoadas, perturbando as tuas realizações, né, e te ferindo. Então nós sabemos que as famílias são formadas, muitas das vezes, a maioria das vezes, por inimigos do passado, pessoas que não conseguiram se acertar, se amar em vidas anteriores, e pela misericórdia divina, Deus permite que elas venham na mesma família, como irmãos, como pais, filhos e marido, mulher, para poderem se acertarem os seus ponteiros aí e aprenderem a se amar, a fazer algo de útil juntos, né? E depois a Joana de Anjos vai continuando aqui falar no seu texto. Refunde as aspirações superiores a que te aferroras nos fornos da abnegação e não te afliges. Então ela diz que não podemos nos incomodar com essas hostilidades. Então a gente tem que se ligar a aspirações superiores. E assim ela vai também falando sobre o incentivo à prática do bem, a falar não revidar, né, a cultivar os propósitos elevados e vai adiante. Então, a atitude que nós deveremos tomar ante a hostilidade é a atitude de não reagir, né, como dizia Jesus, de mostrar a outra face. E falando de Jesus, nós podemos voltar agora até o ano 30, quando Jesus começou a sua trabalho apostólico aqui na Terra, né? Antes de conversar, chamar aqueles irmãos que iriam trabalhar com ele, aqueles 12 apóstolos, ele foi ao deserto conversar com João Batista. Então, antes de começar a sua missão, quando ele já estava com 30 anos, ele foi ao deserto, conversou, ficou um tempo com João Batista, os dois ali em orações, meditando e talvez combinando alguma coisa para o futuro. E depois Jesus, deixando João Batista, se dirigiu a Jericó, ao oásis de Jericó. É um oásis muito bonito, onde ele foi tomar uma água fresca para continuar a sua caminhada. E depois ele foi a Jerusalém. Então caminhou até Jerusalém. Sabemos que de Jericó para Jerusalém é uma subida muito grande, né? Uma estrada naquela época não tinha, era tudo de pedra mesmo. Então foi chegando em Jerusalém, deveria estar cansado, e sentou-se numa pedra para descansar, apreciar um pouco da cidade, porque ele ainda não tinha ido em Jerusalém nessa encarnação. Quando foi, talvez fosse pequeno, né? Então, de acordo com os escritos dos evangelhos. Mas ele chegou e começou a observar o templo, ficou ali sentado numa pedra, e foram passando por ali alguns sacerdotes, entre eles o sacerdote Hanã, que no futuro também iria novamente entrar na história de Jesus. E chegaram-se próximo de Jesus e começaram a fazer questionamentos, principalmente esse sacerdote Hanã.
e perguntou a Jesus. Isso aqui que eu estou relatando está no livro Boa Nova, o capítulo 3, que tem um título de Primeiras Pregações. Então Hanan questiona Jesus da seguinte maneira: Galileu, que fazes na cidade? Então ele viu, observou que Jesus era Galileu pela sua vestimenta, aquela túnica comprida, aquele cabelo também comprido, típico lá dos galileus, né? A barba também. Então daquela maneira que eles se andavam. E Jesus responde para ele: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Né? Jesus falou de uma maneira nobre, modesta para Hanan. Aí Hanan sorriu, né? Reino de Deus, né? O sacerdote com ironia com Jesus. Aí jogou uma pergunta: e que pensas tu venha a ser isto? Aí Jesus responde para ele: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, Jesus com muita serenidade respondendo ao sacerdote. E Hanan já começa a hostilidade ali. Obra divina nas tuas mãos, né? Com muita gargalhada, né? Debochando já de Jesus. E continuando as ironias, perguntou mais uma vez: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus disse para ele: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E Jesus, bem humilde, respondendo a ele. Aí Hanan, mais uma gargalhada: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então, bem hostilizando mesmo, bem humilhante nessa pergunta. E Jesus responde de uma maneira tranquila, até mais com energia, né? Sacerdote, né? Jesus falando com ele: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então Jesus aí já falando para ele que não se precisa de coisas materiais, né? O que precisa é sentimento e boa vontade para se construir algo de útil, algo de importante na vida, ter, né, essa energia de trabalhar. Então o sacerdote lá, impressionado com a resposta, uma resposta firme, inteligente, né, de Jesus, ele continuou com as perguntinhas: conheces Roma ou Atenas? Jesus falando para ele: eu conheço o amor e a verdade. Né? Tens ciência dos códigos da corte provincial, Hanan falando, e das leis do templo? Né? Jesus, mais uma vez, calmamente, responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote ficou irritado, logicamente, não estava conseguindo compreender as palavras daquele galileu, né, diferente ali, acho que nunca tinha debatido com alguém assim tão firme, tão inteligente, né? Saiu, olhou para ele com desprezo e ficou irritado e foi embora. Então, depois, né, Jesus continuou ali, ainda passou a noite, no dia seguinte ainda foi visto por ali, depois ele tomou o caminho da Galileia, onde ele foi lá já convidar os primeiros seguidores, Simão e André, os irmãos, e assim por diante. Começou o seu apostolado na terra, a implantação do reino dos céus na terra. Não se deixando abater, não se deixando levar pela hostilidade daquele sacerdote. Porque ele sabia que durante a sua missão ele iria encontrar muitos e muitos outros, né, pessoas hostis,
que viriam até ele para poder questioná-lo, colocá-lo, né, em situação difícil, porque ele, depois que juntou aqueles 12, ele começou a trazer, né, os ensinamentos do reino dos céus. E muitos dos romanos, muitos dos judeus, fariseus, escribas, saduceus, que eram os detentores ali do conhecimento, do poder, não estavam muito de acordo com aquele profeta que apareceu de repente e começou a reunir pessoas, reunir o povo, né, e falar de paz, de amor, de bondade, falando que todos eram iguais. Então eles não estavam muito satisfeitos com isso, porque eles pensavam que ele dali seria um revolucionário que estava arregimentando multidões através de uma palavra fácil, para depois reunir todos aí e vir derrubar o império e tomar o poder. Né? Porque era isso que os judeus aguardavam, esperavam, inclusive entre os próprios apóstolos, eles também pensavam dessa maneira. Alguns pensavam que Jesus começou com aquele apostolado falando daquele jeito, e depois ele iria, num certo momento, né, fazer até abrir os céus aí, descer legiões de exércitos de anjos para combater o Império Romano. Né? Tem até uma passagem no livro Luz Acima, também de Humberto de Campos, onde um dos apóstolos, se não me engano, Tomé, chega até Jesus e questiona: Jesus, esse reino que você quer implantar na terra, vai ser um reino que um de nós aqui, que já somos seus seguidores, vamos ser seus generais. Aí Jesus falou: é um reino realmente que vai elevar a todos. Não, então, você vai me dar um poder, vai me ensinar o segredo de ser um comandante. E Jesus falou: eu posso te ensinar sim. Então até combinou com ele no dia seguinte, de manhã cedo, saírem caminhando à margem do lago para Jesus poder passar para ele alguma coisa sobre essa implantação do reino. E foram, né, começou a caminhada já amanhecendo o dia. E Jesus encontra um irmãozinho bêbado na rua, caído, né? E fomos lá, e chamou logo: vamos lá socorrer aquele irmão. E ele: não, mas vamos lá, me ensinar como é que é. Mas não, vamos primeiro socorrer. Ele disse: não, isso daí ele está aí todo dia, ele bebe, todo dia está aí caído, deixa ele para lá. Ele disse: não custa nada ajudar. Jesus foi, ajudou, levou ele até alguém que poderia dar um café para ele, alguma coisa forte, um lugar para ele ficar abrigado, não ficar jogado na rua. E depois continuou a caminhada. E logo em seguida encontra umas senhoras que vêm, né, até Jesus pedir para ele: não, meus filhos estão precisando de alguém que fale para eles, né, algumas coisas boas, que estão se desviando do caminho. Você não poderia falar sobre esse reino dos céus? Tá? E Jesus vai até lá e conversa um pouco com as crianças e coloca eles no caminho. E assim vão continuando. Depois aparece uma senhora também necessitando de atenção, uma senhora que não tinha a mão, né, só tinha uma. E vários e vários, né, pessoas apareceram. Um também que estava com o filho morto em casa e a mulher tinha enlouquecido, pedindo para Jesus ir lá para ajudar, e Jesus vai. E assim foi passando o dia. Né? Quando eles perceberam, e o irmãozinho que estava com Jesus, o apóstolo ali, já irritado: mas não, toda hora não para, não vamos chegar lá nunca. Até que chegou, né, no final da tarde, já tinham atendido a mais de 50 pessoas, e o apóstolo não desanimou, né, já estava até com os pés sangrando, mas não chegou, pediu para Jesus: e aí, agora você vai me dar a chave desse reino aí? E Jesus: olha, nós passamos o dia inteiro aí, né, em trabalho, e você não entendeu a chave ainda, não entendeu que o reino dos céus é um reino de amor, um reino de prática da caridade, né, de fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E foi explicando para ele, até que ele ficou meio assim: né, não era isso bem que eu pensava. Então
e pensava que Jesus ia ser aquele reformador, aquele guerreiro que viria para trazer de volta o poder ao povo judeu. E não foi isso que Jesus veio fazer no meio de nós. Também chegaram até ele uma vez com aquela mulher adúltera, né, falando que tinha sido pega em pecado e o que Jesus deveria fazer. Né? Jesus não falou nada, ele só sentou, se abaixou e foi escrever na areia. E depois perguntou para eles: aqueles que estiverem sem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo estava com pecado, como dizem, né, os evangelistas, quando Jesus escrevia na areia. Cada um que chegava e lia o que ele estava escrevendo via uma imperfeição sua, algum pecado que tinha cometido. Então foram saindo devagar e deixaram para trás ali, né, as suas pedras, a sua vontade de querer matar, de hostilizar aquela criatura. E depois Jesus pergunta para ela: cadê os seus acusadores? Né? Aí Jesus, não, ela falou, foram todos embora, ninguém me acusou. Eu também não te acuso, não, Pai, não peques mais. Né? E é assim que a gente deve entender os ensinamentos de Jesus, que não são ensinamentos de guerra, ensinamentos de hostilidades, embora a gente tenha passado séculos e séculos aí sob o domínio, né, de um cristianismo feito pelos homens, aos moldes do paganismo, que levou a muitos erros, né, cruzadas, inquisições e outras coisas mais. Depois até os reformistas vieram e também implantaram, né, medo de ir para o fogo eterno e outras coisas. Então, muitos dogmas, mas nada disso Jesus ensinou. Isso tudo foi coisas dos homens, nessas hostilidades todas de querer se enriquecer, tomar as coisas alheias, então essa violência, muitos fizeram muita violência em nome de Jesus. Né? Então, Jesus não estava com eles e nem está com esses ainda que falam em nome dele, querem se enriquecer, querem hostilizar as pessoas, amedrontar com o inferno, amedrontar com coisas que vão acontecer na vida delas, se não pagar isso, não pagar aquilo. Então, nós temos que colocar na nossa vida o que? Os ensinamentos que Jesus nos trouxe de amor, de bondade, e fazer o que ele nos ensinou. No Livro dos Espíritos, na questão 886, né, é perguntado por Kardec aos espíritos, de uma maneira bem interessante, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, a palavra caridade é uma palavra que nós, que somos seguidores da doutrina espírita, devemos entender muito bem, porque, de acordo com a doutrina, com os ensinamentos da doutrina, fora da caridade nós não teremos salvação. E o que é salvação? Salvação é sair dessa encarnação um pouco melhor do que nós chegamos até aqui. Pelo menos cumprir o nosso plano reencarnatório. Então, isso é uma maneira de se salvar. E é através da prática da caridade que nós vamos conseguir sair daqui melhores, salvos por nós mesmos, porque Jesus não é redentor, não é salvador, ele não vai vir aqui, descer dos céus e pegar na mão de cada um e levar consigo como um salvador, não. Isso ele não vai fazer. Agora, ele está conosco o tempo todo, nos ensinando, já nos ensinou quando esteve aqui na Terra conosco, se sacrificou de vir até aqui, porque o maior sacrifício de Jesus foi descer das alturas, onde ele está já há mais de 4 bilhões de anos, baixar sua luminosidade toda e vir até aqui, nesse planeta de provas e expiações, se misturar com seres inferiores, que ainda somos. Ele veio há mais de 2.000 anos atrás, mas ainda somos quase do mesmo jeito, inferiores. E esse foi o maior sacrifício dele. Não foi aquele de morrer na cruz, aquilo ali para ele não foi nada, porque é coisa que ele superou de uma maneira muito tranquila. Né? Que logo, logo ele já estava ressuscitado, ou melhor, ressurgido para o mundo espiritual, né? E apareceu entre os apóstolos várias vezes, no final, né, também ele se despediu e foi para o comando, que ele é o comandante da Terra, do planeta inteiro. Então,
Aqui no Livro dos Espíritos, nessa questão 886, né, a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Kardec ainda complementa aqui o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, esse mandamento, né, nós podemos falar que é um mandamento que Jesus deixou na última reunião que ele esteve com os apóstolos, chamada de última ceia, né? Ele chegou e deixou: amai-vos como eu vos amei. Então, é necessário a gente aprender a amar os irmãos como próximos realmente, como iguais a nós, porque todos nós somos irmãos. Nós aqui que estamos encarnados no Brasil agora, momentaneamente, temos a felicidade de estar no país mais cristão do planeta. Um país que tem, a grande maioria aqui, tem conhecimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, de diversas maneiras diferentes, mas tem conhecimento, né? Pelo menos todos têm conhecimento do Sermão do Monte, que é um texto de Mateus escrito, né, de acordo com as palavras que Jesus deixou, onde Jesus ele conclama a todos a felicidade. Bem-aventurados são felizes aqueles que forem mansos, forem pacíficos, humildes, né, pobres de espírito, humildes de coração, que eles realmente se humilham perante Deus, têm conhecimento que Deus é a sabedoria, Deus é amor, é Pai de justiça, e com isso ele vem nos colocar o caminho certo para chegarmos até Deus, para um dia estarmos próximos de Deus ali, como ele está, né? Porque Jesus, ele é Cristo. Cristo é o quê? Cristo, o Espírito Cristo, é um Espírito que já está diretamente se relacionando com o Criador. Recebe diretamente do Criador as suas incumbências para desempenhar papel de auxiliar a humanidade. E Jesus recebeu esse papel para auxiliar a humanidade pequena que está aqui na Terra, nesse planeta pequenininho, para conduzi-los todos de volta ao Pai, que todos foram criados por Deus, simples e ignorantes, mas tendentes, um dia vamos chegar a espíritos quase perfeitos, que a perfeição só a de Deus. Então, vamos chegar ao nível de Jesus. Jesus já até está nesse nível há mais de 4,3 bilhões de anos. E nós precisamos chegar até lá também. Para isso, temos que nos esforçar. E para nos esforçarmos, é seguir o caminho, é aceitar o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve, né? Então, o que é o jugo? É aceitar o caminho que ele nos ensinou. O fazer o que ele fazia, da maneira que nós podemos fazer, com a nossa imperfeição ainda, mas precisamos já colocar a mão na charrua, como diz aí o próprio Evangelho, e começar a caminhar para frente. Então, precisamos o quê? Aprender a ser benevolente, a ser bons, né? Indulgentes. Então, ser bom é ter um pensamento de bondade, que os bons e os brandos vão, como diz o Evangelho de Mateus, vão possuir a terra. E a terra está no processo de regeneração, está num processo de se transformar num mundo onde o mal vai ser quase zero, não vai aparecer mais aqui. O mal, atualmente, ele aparece demais, ele é muito barulhento, então está na mídia, está em todos os lugares, para onde se olha só vê o mal. Mas por quê? Porque ele ainda é próprio desse planeta de provas e expiações. E nesse momento ainda que nós estamos na porta da regeneração, Deus está permitindo que todos os espíritos que já não reencarnavam aqui na Terra há muitos, muitos anos, até milhares de anos, reencarnem
para ter as suas últimas oportunidades, para, pelo menos, quando for levado daqui para outro planeta, lembre que aqui existe um Espírito Cristo, um Espírito chamado Jesus, que ensinou o caminho. E quando eles chegarem lá, em outros lugares, levando o seu mal, eles vão estar como se fosse perderam, né, o horizonte, está lá no horizonte perdido, perderam o paraíso, né, como aquelas lendas do passado. E vão ficar olhando de longe esse planetinho azul com saudade. Mas é lá que eles vão ter que aprender a ser bons. Agora aqui, quem já é benevolente, o que significa ser benevolente? Aquele que já pensa no bem, já pensa em fazer o bem, não pensa mais em fazer o mal e praticar o mal. Já quer o bem para o próximo, já se esforça um pouquinho para fazer o bem. Não é bom ainda faz mal, mas tem o pensamento, na sua maior parte, né, de fazer o bem. Esse sim pode possuir a terra, herdar a terra regenerada. E também aqueles que já são indulgentes. Porque ser indulgente é perceber que todos somos imperfeitos, todos somos iguais. E se nós somos imperfeitos, somos iguais, temos que ter indulgência, porque todo mundo erra. Se as pessoas erram conosco, a gente tem que também compreender que nós também erramos com elas. E precisamos dessa maneira ser indulgentes, porque senão as pessoas não vão ser indulgentes conosco, vão ser hostis conosco, né? Vão fazer para termos nós como inimigos. Porque hostil é uma palavra que lá em latim significa inimigo. Então vão ser hostis porque estão olhando para o inimigo. Então, porque também não nos fomos indulgentes para com eles. E aprender também a perdoar. Usar a prática do perdão, porque sem o perdão, para com as imperfeições dos outros, também os outros não vão nos perdoar. Então, dessa maneira que a gente deve aprender a viver no planeta de uma maneira que vamos evoluindo, caminhando para frente. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ninguém vai chegar até o Pai se não for por Ele, pelos ensinamentos que Ele deixou. E nos deixou muitos ensinamentos bons. Naquela época Ele não poderia falar claramente, então falou através de parábolas, muitas e muitas parábolas. E depois veio a doutrina espírita, né, muitos séculos depois, vamos colocar aí uns 15 séculos depois, para esclarecer o que Jesus não poderia dizer, o que tem algumas parábolas que são até difíceis de compreensão, como aquela do banquete. O homem fez um banquete e mandou convidar as pessoas para vir para o banquete. E o que as pessoas que foram convidadas para o banquete fizeram? Não vou não. Eu tenho que cuidar dos bois que eu comprei, tenho um campo para olhar, eu vou casar, e cada um botou uma desculpa lá e não foi. Aí ele mandou convidar outros, aqueles outros que foram também convidados, pegaram até e maltrataram aqueles que foram convidados, até eles mataram. Então, umas coisas bem absurdas. Aí ele disse, então vai por aí, convida todo mundo, quem vocês acharem por aí, vocês trazem para cá, porque o banquete está preparado, eu quero dar essa festa. E foram chamando todo mundo. Chamou, encheu a casa de gente. E, mais absurdo ainda a parábola, um deles não estava com a túnica nupcial. Aí pegou aquele e mandou atar mãos e pés e jogar fora, porque aí onde vai ter trevas exteriores, vai ter gemido, não sei o quê. Então é uma parábola que a gente lê e difícil entender. Mas com os ensinamentos, esclarecimento da doutrina, a gente consegue entender que esse pai de família, esse que criou o banquete, é Deus, nosso Pai. E Ele convida a todos. Os primeiros foram convidados, podemos dizer que são o povo judeu, o povo que, através de Abraão, né, foi Abraão visitando os lares, visitando cidades, levando a notícia de que existia um Deus único. E esse Deus era o Deus Pai de todos, né? Abraão começou com essa missão. E dali foi. E a ideia de Abraão, quem aceitasse a ideia de Abraão, passaria a ser, né, como se fosse um descendente da ideia de Abraão. Então, por isso que foi prometido a Abraão aquela descendência enorme, mas não são de pessoas, seres
encarnados, não. É pessoas que pensam, têm o mesmo pensamento, que o Deus é o Deus único, Deus é Pai de amor, de sabedoria. Isso que é a descendência imensa de Abraão. Então, e depois ele convidou, mas aqueles ali fizeram o que de Deus? Fizeram um Deus guerreiro, um Deus da guerra, um Deus que todo mundo tinha que temer, mas também eles eram muito imperfeitos, eram selvagens ainda, né? Então tinham saído do cativeiro. Então Moisés teve que fazer leis muito duras, que a lei usou até a lei de talião, olho por olho, dente por dente, porque na época era necessário. Porque uma pessoa olhava para o outro ali que tinha um carneirinho bonitinho lá, tomava. Aí você tomou meu carneiro. Aí via na casa do outro, tomava era tudo, até matava o outro. Então a coisa era muito absurda. Então Moisés, não, se o cara pegou seu carneiro, você vai lá e pega o carneiro dele. Então é olho por olho, dente por dente, não é assim. Não é muita violência não. Então a hostilidade era muito pior naquela época, por isso que teve que ter essas leis mais duras. E com o passar do tempo foi melhorando, até que chegou Jesus e veio trazer o Pai de amor, de bondade, de justiça para com todos, que essa justiça, a gente deve entender que Deus é justo, Deus tem suas leis próprias, criadas para todo o universo. E nós aqui nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, se sofremos, não é porque Deus está nos castigando, não. É porque nós estamos colhendo aquilo que já plantamos anteriormente. E Deus permite que nós reencarnamos e colhemos. E hoje também é dia de plantar, para no futuro colhermos algo de bom. Então, vamos trabalhar pela nossa evolução, deixando a hostilidade de lado, né? Não revidando, trabalhando para nos melhorarmos, auxiliando para sermos auxiliados, aprendendo a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a todos, que todos tenham uma boa semana, um bom domingo, fiquem todos em paz, que Jesus nos abençoe.